Dia 29 de novembro de 2016. Uma aeronave com 77 pessoas a bordo cai em Medellín, na Colômbia. Entre os passageiros estavam jogadores e membros da comissão técnica da Associação de Futebol Chapecoense, além de jornalistas e tripulantes da companhia aérea. Destes que estavam no voo, 71 morreram e apenas 6 conseguiram sobreviver. Alan, eu queria te perguntar o que você consegue se lembrar daquele momento do acidente. Qual é a tua última memória daquela noite? Eu consigo lembrar a gente saindo de São Paulo, e desde a saída de São Paulo até a chegada na Bolívia, né? E um pouco antes da decolagem ali. Aí, a partir daí eu não consigo lembrar mais de nada, né? A tua próxima memória é acordando no hospital? Acordando no hospital. O que você se lembra naquela noite, na noite do acidente? Do que você consegue se lembrar? Eu consigo me lembrar de tudo que aconteceu dentro do voo, né? Tudo que aconteceu dentro do voo, o avião desligar, o avião ficar totalmente desligado, sem luz. Lembro do desespero que eu senti internamente, não externamente, não gritei, não corri, mas assim, eu lembro que por dentro, assim, por mais que orasse assim, e soubesse que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, eu via que não tinha solução não, para mim. Dias antes do acidente, os jogadores estavam em São Paulo para uma partida do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Depois do jogo, eles seguiram viagem. Daqui do aeroporto de Guarulhos, eles seguiriam para o destino final, Colômbia. Lá, eles disputariam a primeira decisão internacional do clube. Só que essa decisão nunca aconteceu e os jogadores jamais chegaram ao seu destino. A aeronave partiu de Guarulhos, em São Paulo, onde seguiu inicialmente para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para uma troca de avião. Lá eles embarcaram na aeronave Avro Regional Jet 85, da empresa Lamia, em direção a Medellín, na Colômbia. No entanto, quando estavam a 25 quilômetros do seu destino, o avião caiu, se chocando com uma montanha. Você, Neto, demorou 6 horas, mais ou menos 6 horas, para conseguir ser resgatado. E você passou 10 dias desacordado. Como é que foi acordar? Naquele momento que você abriu seus olhos, você não conseguia se lembrar de nada do que tinha acontecido, né? Eu lembro que quando acordei, falei que Deus esteve comigo o tempo todo. Escutei o pessoal falando espanhol, não entendia, né? Falei, poxa, eu machuquei. Eu tinha a impressão que eu machuquei no jogo, mas eu estava em outro país, então eu não entendia como é que eu fui parar ali, né? Aí quando eu olhei o médico com a camisa da Chapecoense, eu lembrei, poxa, eu tô na Colômbia, isso aqui é a final que a gente tão sonhava jogar. Eu falei pro doutor assim, mas e aí, doutor, e quanto é que deu a final? Quanto é que foi a final? Quanto é que foi o jogo? Ele falou, rapaz, não sei, eu sei que você machucou, peguei o avião e vim pra cá te ver, você machucou grave. Eu não me liguei muito assim que era mentira, né? Mas no outro dia que eu acordei, lembro que isso aqui era carne viva, eu tinha buraco no corpo inteiro, muitas cicatrizes assim. Eu olhei e falei assim, cara, é mentira. Aí eu comecei a ver que estavam me contando uma história que tinha acontecido algo grave, mas não imaginava que tinha caído do avião não, né? A gente acorda meio perdido, né? Não sabia o que estava realmente acontecendo. Vi que estava muito machucado e aí perguntei para meu pai, lembro do meu pai e da minha esposa estavam junto. E aí eu perguntei para eles o que realmente tinha acontecido e meu pai falou que tinha sido um pouso forçado e tal. E que eu e Neto e o Fomos estavam no hospital ali. Então até então, para mim, só nós tinha se machucado, né? E aí, você achou que os outros estavam bem, na verdade? Eu achei que só eu e o Fomos e o Neto não haviam se machucado. Tanto que eu lembrei na hora que eu e o Fomos estavam sentados junto, né? E aí, logo em seguida, assim, acho que uma noite depois, um dia depois, foi onde eles realmente me contaram o que aconteceu. E aí, ali foi um momento de baque, né? De choque. Guilherme, você é fisioterapeuta, então você faz parte da delegação técnica. Mas naquela viagem você não estava presente. Por quê? Como eu sou o fisioterapeuta mais antigo do clube, né? Digamos, a gente até brincava que teria uma certa hierarquia, né? Então, o que acabou acontecendo foi que
um outro rapaz, o outro fisioterapeuta que acabou falecendo, ele era de Santa Maria também, e eu que tinha trazido ele para cá o ano passado. Como a gente sempre faz as escalas da viagem com os 3 fisioterapeutas, o último jogo foi contra o Palmeiras. Então nós tínhamos feito a escala e ele pediu para ir nesse jogo do Palmeiras. E de última hora, o supervisor me mandou uma mensagem dizendo que o fisioterapeuta que fosse para o jogo do Palmeiras teria que já ir para a Colômbia, que o voo ia sair de São Paulo para a Colômbia já direto. O Rafael, que era o fisioterapeuta que foi, ele ainda me ligou que disse que ia ligar para o supervisor para trocar as passagens, né, para pôr no meu nome, porque, segundo ele, eu teria que ir. E o que você disse para ele? Daí eu falei, cara, não precisa. Tu sabe que eu não tenho essa coisa de, tu tem que ir e tal. E aí eu falei para ele, não precisa, tu pode ir tranquilo, sem problema nenhum. Aí ele ainda me perguntou, tu não vai ficar chateado se eu for? Aí eu falei, não, pode ir, tranquilo. Então, foi bem difícil até devido, como ele tinha 8 meses apenas de clube, né? De tu dar até uma explicação para a família dele, né? Como era, Guilherme, o teu sentimento? Porque ao receber a notícia e ao saber o tamanho do desastre que foi, eu acredito que existia um misto entre meus amigos, meus colegas de trabalho, todos estão nesse acidente e agora como é que vai ser? Como é que vai se recomeçar toda uma história? E pensando nos familiares, enfim, todos que sofreram um acidente, mas ao mesmo tempo passava pela sua cabeça, por muito pouco eu não estava ali. Qual sentimento era o mais forte? Qual sentimento era o mais importante ali? Eu te digo que ao receber assim, a notícia, tu fica até meio atordoado, assim, né? Mas aí com o tempo tu vai caindo a ficha, né? Tu vai percebendo o que realmente aconteceu, né? Mas eu te digo que até hoje tem dias que é difícil, assim, de tu assimilar, né? Se tu para pensar, se tu pega vídeos, né? Recordações, até tu fica meio assim que tu não acredita. Nós estamos aqui no vestiário da Arena Condá, no estádio da Chapecoense. Nesse local, os jogadores gravaram um vídeo que repercutiu bastante. Eles comemoravam a inédita classificação para a final da Copa Sul-Americana. Esse vídeo também ficou conhecido como um dos últimos em que os conhecidos como guerreiros se reuniram. Clima muito agradável, né? Até um vídeo que circulou, um dos últimos do encontro de vocês no vestiário, todo mundo num clima muito para cima. Foi uma grande vitória que vocês tiveram em casa e depois foram para esse vestiário. A gente tem imagens de vocês na decolagem, ou antes da decolagem, né? Desse voo que não chegou ao destino final. Comenta um pouco, como era esse clima da equipe que hoje não está mais junta? Não, a equipe, a gente tinha aquilo ali mesmo que todo mundo viu. Era todo mundo unido. Era festa no vestiário quando ganhava algum jogo, né? A gente estava indo por metas, por etapas nos campeonatos e a gente sempre o clube sempre deixou bem claro que o principal objetivo do clube foi sempre a permanência, né? No Campeonato Brasileiro. E aí a gente foi indo, foi construindo, cada vitória dentro de casa a gente comemorava muito e a gente foi atingir o objetivo que foi ficar na Série A do Brasileiro. E junto com isso vinha os jogos da Sul-Americana que a gente passo a passo estava fazendo história. A gente primeiro passou da primeira fase, passou das quartas de finais, passou a semifinal e logo depois chegou à final. Então a gente já estava fazendo história no clube, né? Então o grupo estava muito feliz para aquele momento. O vestiário era algo nosso, assim, um ambiente todo nosso, assim, de muita alegria. Muita felicidade. Muita felicidade, assim. E a gente também o futebol a gente sabe que, a gente tem essa consciência, quem joga bola sabe que a vitória, ela traz alegria para dentro do vestiário. Só que a gente, antes de ter essas vitórias, a gente já era um grupo muito alegre. E a gente estava num momento que, assim,
é difícil explicar, a gente se cobrava muito internamente. Vocês estavam vivendo um momento muito bom do clube, né? Vocês inclusive estavam sonhando com aquele jogo que aconteceria na Colômbia, onde vocês poderiam levantar uma taça. E isso é um grande momento para um time, é um grande momento de conquista, inclusive individual para um jogador de futebol, né? Vocês estavam muito próximos disso. A gente tinha uma confiança muito grande que pudesse ser campeão e a gente tinha uma coisa que a gente conversava muito um com o outro, eu falava muito com o Bruno Rangel, Danilo, Gil. Você tem noção que a gente vai ser campeão? E a gente fala assim, tem noção que a gente vai trazer esse título para cá? E eu lembro que uma vez eu brinquei com os caras, você fala, rapaz, a gente andou de carro de bombeiro no início do ano, que a gente foi campeão estadual. Agora a gente vai ter que andar por Santa Catarina inteira, porque vai ser campeão, vamos ser campeão. A gente tinha essa confiança. Cada jogo, cada vitória era uma alegria, né? Esse vídeo que circulou aí bastante, né? Em tudo que é lugar, era sempre assim, pós-jogos, pós-vitórias, né? E quis o destino que a gente tivesse nessa trágica decisão, né? Digamos assim. Mas com certeza o clube segue, né? Temos que pensar nesse crescimento, nesse legado que aquele grupo deixou, né? Mesmo com duras perdas, a missão de quem sobreviveu é continuar. Um ano depois, muitos veem nesse gramado o caminho para recomeçar. Você é o único jogador sobrevivente que conseguiu voltar a jogar já. Depois de 8 meses do acidente, você conseguiu ter a sua volta. O que isso representou para você? Imagino que você passou por essa reabilitação com muita ansiedade, querendo saber se ia realmente conseguir voltar, como seria o seu desempenho nessa volta. Foi tratado com muita calma e cautela, né, a minha volta. Assim. Mas pelos técnicos ou por você também? Não, na verdade, os médicos sempre foram muito sinceros comigo, né, desde lá na Colômbia, que eles... quando fiquei sabendo de tudo, eu fiquei sabendo o que tinha acontecido comigo, eu perguntei para os médicos se eu voltaria a jogar. E os médicos falaram que não sabiam, mas que não era para eu pensar em futebol, pensar em voltar a jogar, era para eu pensar na minha vida, que era para eu pensar que eu fiquei vivo e que eu voltaria a andar, que isso já era um milagre. Né? Então, jogar futebol, eles falaram, realmente até chegaram a falar, ó, de repente até descarta essa possibilidade, né? Pensa em voltar a viver a tua vida e voltar a caminhar, que é isso que importa, né? Que tu tá bem, tá vivo. Então, isso é o que mais importa. O futebol tu deixa em segundo plano. Né? E foi que eu pensei na hora ali, né? Pensei naquele momento, queria voltar a andar, voltar a me mexer, né? Que estava numa cama de hospital ali muito ruim. E aí, aos poucos, quando eu saí do hospital da Colômbia e cheguei aqui em Chapecó, eu queria voltar para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa e vi que as coisas já estavam andando e vi que as coisas estavam... Aí eu botei, não, quero voltar a jogar, né? Quero voltar a ser um atleta de novo, né? E que nem eu sempre deixei bem dito, né? Logo quando eu saí do hospital, que eu queria honrar o pessoal que se foi da melhor maneira possível. Você acha que esse é o teu maior sonho? Como você conseguiu voltar em campo, é honrar esses colegas que perderam a vida nesse acidente? Com certeza. Eu também sempre falei que eu voltar a jogar era um sonho que eu estava realizando pela segunda vez. Né? O primeiro foi quando eu me tornei um atleta 10 anos atrás, foi um sonho realizado, né? Realizei um sonho do meu pai também, através de mim o pai realizou o sonho dele. E eu voltar a jogar seria um outro sonho para mim, né? Principalmente que eu estaria honrando muita gente ali, né? Eu voltando a jogar, né? O Foma, o Neto, né? Que o Foma principalmente, que hoje a gente se conhece há mais de 10 anos, tem uma amizade longa aí. E ele ficou muito feliz com a minha volta, o Neto, assim como acho que todo mundo, né, ficou feliz com a minha volta. Então, eu estava realmente realizando um sonho, estava muito feliz com aquele momento. Ô Neto, você ficou com algumas cicatrizes, você ficou com algumas marcas desse acidente. Como é a tua relação com elas? Você olha para a tua cicatriz e ela representa nascer de novo? Você fica chateado quando olha para essas cicatrizes? Como é que você se relaciona com elas? Na verdade, eu falei para minha esposa uma vez, brincando, né? Eu geralmente brinco com ela.
Falei para ela assim, Simone, eu tenho que fazer uma plástica no nariz. Meu nariz ficou meio afundado, assim, teve que ser reconstruído. E ela até brincou, falou, amor, isso daí é a marca do teu milagre, né? Deus fez um milagre na tua vida, para que tu vai mudar? Até brinquei com ela, falei assim, é porque tu não é no teu nariz. Se fosse no teu nariz, né, você que é mulher ia querer fazer. Mas assim, eu me dou bem assim, com as cicatrizes, assim, eu sou, na verdade, eu olho para elas e hoje está tudo melhor na minha vida. Eu consigo fazer tudo sozinho, mas quando eu olho para elas assim, eu lembro de todo o sofrimento que eu passei. Quando eu acordei, eu lembro de tudo isso aqui, de todas as dores, tudo que eu vivi assim, que foi muito forte no hospital, você acordar todo arrebentado, você olhar para você usando uma fralda, com quase 20 quilos a menos, você vê difícil e fala, meu Deus, o que aconteceu? Então assim, quando eu olho para a cicatriz assim, eu vejo que o sofrimento passou. E a luta foi grande, né? Você passou por várias cirurgias, um tratamento muito intenso para conseguir se recuperar, né, Neto? E você, na verdade, ainda continua nesse processo. Você, por exemplo, não está jogando ainda. Esse é teu grande sonho? Conseguir se recuperar a ponto de conseguir voltar a jogar? Esse é meu grande sonho, né? Meu sonho tá assim, eu sempre tive aqui dentro, né? Dentro do campo, né? Eu olho pro campo aqui e eu falo, nossa, que saudade. Então, assim, minha vida eu saí de casa para isso, né? Para jogar futebol, né? Nesse meio tempo eu casei, eu formei uma família, Deus formou uma família, colocou uma mulher na minha vida, tudo mais, aprendi muita coisa, mas assim, a minha vida gira em torno do futebol, né? Principalmente dentro de campo. Então eu creio que eu vou voltar, pode ser que eu tenha que fazer uma cirurgia no joelho ainda, eu já senti uma melhora muito grande, no início não conseguia fazer, tentei voltar antes, não consegui voltar, então agora o meu corpo está bem melhor, mais forte, aguentando mais. E sei que daqui a um tempo eu estou de volta aos gramados aí, se for da vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus também, eu vou acatar isso tranquilamente, porque eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida e a vontade minha está aqui dentro, né? Vou fazer de tudo para voltar. E se for permissão divina aí, se for permissão de Deus, eu logo estou de volta, próximo ano. A gente está a um ano daquela tragédia, daquele dia fatídico. Como é que está a reconstrução disso? A reconstrução emocional, a reconstrução física de muitos. O que aconteceu com o clube? Como vocês estão um ano depois disso? Às vezes a gente até evita ficar pensando, né? Até por vir na memória várias coisas, né? Tipo esse momento do clube, agora esse momento de reconstrução, né? Mas eu acho que a diretoria que ficou, né? Bastante gente capacitada, acabaram trazendo pessoas capacitadas também, e aí tu montar um time em um mês e tu logo ser campeão estadual, né? Que é um campeonato bem difícil, então, digamos, na gíria tem que tirar o chapéu para esse pessoal, né? Vocês, quando voltaram a campo, houve muita solidariedade com o clube, né? Clubes internacionais ajudaram, várias instituições brasileiras também. Como foi receber o aplauso da plateia e a solidariedade nesse momento difícil que vocês estavam enfrentando e voltando a campo? Foi um momento ímpar na minha vida. Acho que todas essas energias que a gente acabou recebendo, energias positivas do mundo inteiro, né? Mostra que a humanidade ainda respira, né? Dentre essas tantas coisas ruins que acontecem, a humanidade ainda respira, né? Coisas boas acontecem. Então a gente acabou tendo esse gesto de carinho, né? De solidariedade de todo mundo. Jogos que a gente acabou fazendo em outros países, o pessoal nos abraçando, nos aplaudindo, né? Acho que é isso que eu também procuro levar, né? Eu quero ser um exemplo bom para as pessoas, um exemplo bom de ser humano, um exemplo bom de profissional e aquele cara que luta, né, pela vida, luta pelo emprego. E hoje eu tô muito feliz por, de repente, ser exemplo bom para algumas pessoas. Como ser humano, como alguém que tem família, como profissional, inclusive, o que esse acidente mudou? Quem era o Alan e quem é o Alan hoje? Cara, eu posso falar que em termos de pessoa, assim, eu não mudei muito, porque na verdade eu não mudei.
né? Eu sempre fui o Alan, aquele brincalhão, aquele Alan que sempre se deu bem com todo mundo, né? O Alan que saiu e entrou pela porta da frente sempre em todos os lugares que passou. Aquele Alan continuou o mesmo, né? E o que mudou foi a visão de ver a vida, né, do Alan. Hoje eu procuro aproveitar a melhor maneira possível a minha vida, né? Eu não sei o que vai acontecer, né? Antes eu sempre planejava muitas coisas para mim e hoje eu procuro aproveitar um dia de cada vez. Qual você acha que é a maior marca que esse acidente deixou em você e deixou no clube? Eu acho que deixou um sentimento de tristeza, né? Muita tristeza mesmo, de tu perder vários amigos, né? Mas eu acredito também que deixou uma lição de vida, né? Que nem o Neto gosta de falar muito, né? Que para ti dar amor às pessoas, né? De tu dar amor aos teus familiares, de tu dizer que ama as pessoas, né? Valorizar a vida Valorizar e o que se a tem. vida. Então, acho que, digamos, para mim, ficou essa marca, né? De tu ajudar o próximo, de tu amar as pessoas, né? Tua visão da vida, a tua visão de propósito, a tua visão inclusive de Deus mudou muito depois do acidente? Esse 1 ano que você está vivendo pós-acidente, existe um Neto muito diferente? Não, assim, diferente, assim, eu não mudei muita coisa, não. É claro que hoje eu valorizo muito mais os momentos com a minha esposa, com meus filhos, com meus pais do que antes, né? Porque eu sei que esses momentos podem ser os últimos, né? De uma hora para outra pode acabar. De uma hora para outra pode acabar, então eu tento valorizar ao máximo estar com quem a gente ama, né? Mas em relação à minha fé, assim, eu continuo mesmo, cara, crendo em Jesus Cristo, crendo que Ele morreu para que eu tivesse vida, crendo que, é lógico que tem coisas na Bíblia que agora se tornam mais marcantes. Por exemplo, a Bíblia diz que a nossa vida é um sopro, né? A Bíblia diz também que a nossa vida é como uma neblina, que logo dissipa. Então, assim, ficou mais claro para mim tudo isso, né? Você viveu o limiar disso, né? Teve muito próximo do fim dela. Que realmente é um sopro e aqueles que creem em Jesus Cristo vão ter a vida eterna.